Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira parte do nosso recolhimento, nós consideramos que a coerência começa no interior do coração do cristão, quando ele busca, sinceramente, dar glória a Deus com a sua vida, cumprir a vontade de Deus em tudo que ele realiza. E essa coerência repercute fora, leva à coerência nas ações. E a nossa vocação cristã, nós vivemos na vida comum, no meio do mundo. Deus não costuma esperar-nos em momentos excepcionais, nem em situações ideais, nem em ambientes retirados do mundo. Deus não quer que entremos num convento, num mosteiro. Precisamente nos espera nas circunstâncias de todos os dias, num trabalho intenso, na vida familiar, nas relações sociais, que vai repercutir no uso do tempo, na maneira de enfrentar o cansaço, no modo de conviver e de servir. E a busca da santidade para um cristão se joga aí, no trabalho profissional, nos deveres familiares, na vida social, cultural, etc. E Deus espera que todas essas coisas nos levem para Ele, que sejam meios de santidade. Isso é muito consolador e, ao mesmo tempo, exigente, porque ninguém precisa sair da própria condição para encontrar-se com Deus. Isso nos consola. Eu posso encontrar Deus na minha vida normal, né? E exigente porque nessa vida normal eu tenho que me empenhar em fazer as coisas bem, com amor, com capricho, servindo os outros, servindo a Deus. Eu tenho que encontrar Deus em cada coisa que eu faço. Uma das frases que eu acho mais bonitas de São José Maria é aquela que ele disse numa homilia. Na linha do horizonte, meus filhos, parece unir-se o céu e a terra. Mas não. Onde de verdade se unem é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Então, onde o céu e a terra se juntam no coração humano, quando se vive santamente a vida de cada dia. Então, um pai de família, um profissional, um homem cheio de responsabilidades, não precisa esperar ocasiões extraordinárias para ser santo. Precisa aprender a reconhecer que o Senhor chama exatamente aí o tecido ordinário da existência. Então, não fugir da vida comum, mas olhá-la como matéria de santificação. O meu trabalho me santifica, a minha família me santifica, o meu descanso me santifica, deveria santificar. E vamos ver então essa coerência nos diversos âmbitos da nossa vida, para que não haja algum fio solto, né? Então, o primeiro âmbito, a coerência no trabalho profissional. Para muitos homens, é nele que vão gastar as melhores horas do seu dia, as maiores energias, e boa parte das suas preocupações vem aí, porque se trabalha muitas horas, pelo menos 8, né? E o trabalho não pode ser visto apenas como um meio de sustento, ou como um campo de realização humana,
deve também ser visto como o lugar da minha fidelidade a Deus. E um homem coerente, um cristão coerente, não trabalha de qualquer maneira, né? Trabalha bem, com seriedade, com constância, com desejo de servir, com sentido de responsabilidade diante de Deus. E se não realizamos um trabalho ou um estudo santificado, com competência profissional, de qualidade, colocando os nossos talentos a serviço de Deus e dos outros, nós perdemos essa coerência de vida, né? E muita gente por aí se considera bom cristão porque reza, mas não trabalha bem, então não é um bom cristão. São José Maria dizia: se me dissesse que um filho meu sapateiro é um bom filho meu, mas é um mau sapateiro, eu diria, então ele não é um bom filho meu, né? Se ele não faz bem a sua profissão, né? Pelo menos no Opus Dei, tem que trabalhar bem. Não basta ter boa vontade, é preciso trabalhar bem, ser pontual, ser responsável, ser confiável, não improvisar, estudar as coisas, não viver de remendos, não fazer pela metade. Então, terminar um trabalho bem feito. São José Maria, ele queria uma vez abençoar a última pedra de uma construção que ele fez para os futuros padres do Opus Dei. E então ele foi procurar a bênção da última pedra. E não tinha no ritual a bênção da última pedra, só tinha a bênção da primeira pedra. Eu falei, mas por que eu quero abençoar a primeira pedra, né? A gente tem que abençoar quando a coisa já está terminada, né? Abençoar a primeira pedra é fácil, né? Coloca lá e abençoa, mas está tudo por fazer ainda, né? Então colocar a última pedra, agora sim eu posso abençoar, porque isso aqui agora é de Deus, né? Foi terminado, bem feito. Então primeiro competência, e depois o espírito com que é realizado esse trabalho. Então o trabalho, a profissão deixa de ser uma mera sucessão de tarefas, se torna serviço. Serviço a Deus, aos colegas, aos clientes, à sociedade, às pessoas que dependem de nós. Isso altera muito a nossa motivação até para fazermos as coisas. Não se trabalha já por obrigação, nem para brilhar, nem para resolver problemas, mas para servir através da minha profissão. O médico serve cuidando, curando, o professor serve ensinando, o advogado serve orientando para a justiça, com justiça, né? E cada um vai servindo os outros. A minha forma de servir. E São José Maria chegou a dizer, né, para os estudantes: 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Podemos também falar com um trabalhador: 1 hora de trabalho é 1 hora de oração. Não porque o trabalho substitua a oração, né? A gente tem que fazer oração, né? Primeiro oração, depois a expiação, dizia Santa Maria, e depois, muito em terceiro lugar, a ação. Mas pode ser oração, porque pode ser expressão do meu amor a Deus. Então, o escritório, a sala de aula, o hospital, a rua, o estudo, a mesa de trabalho, pode se converter em lugar do meu encontro com Deus. Se eu trabalho bem na presença de Deus, com esse espírito de oferecer a Deus aquilo que eu faço. Oferecer a Deus o meu trabalho. Então, convém examinar: eu trabalho bem, eu cuido da qualidade, evito a superficialidade, aproveito o tempo, faço o que devo fazer, quando devo fazer, procuro crescer profissionalmente, me desenvolver por amor a Deus e para servir melhor os outros. Essa é a coerência que Deus espera de nós no trabalho. Vamos passar agora para outro âmbito da vida, a vida matrimonial e familiar.
Se a coerência tem que aparecer no meio do mundo, ela precisa aparecer de um modo muito especial na vida de família, porque é em casa que a fé deixa de ser uma ideia abstrata e se torna convivência, paciência, presença amorosa, serviço, escuta, doação concreta. Então, e tem pessoas, muitos homens, que conseguem externamente manter uma imagem boa, pública, né? Cumprir as responsabilidades profissionais, mostrar firmeza exterior, mas o verdadeiro teste de coerência, né, se dá em casa e costuma ser o mais escondido. O modo que atua ao chegar em casa, a delicadeza com que trata a esposa, a paciência ao escutar os filhos, a forma de suportar o cansaço sem descarregar a tensão nos outros, de manter a dedicação aos filhos e à casa. Porque aqui não há aplauso, ninguém bate palmas porque alguém cuidou do filho, conversou com a esposa, né? Não há reconhecimento, mas talvez a parte mais importante do nosso dia. Qualquer cristão tem uma vocação matrimonial, um chamado de Deus para levar a esposa e os filhos para Deus. E é o momento mais importante do dia, né? Talvez mais importante é o tempo da oração, que vai direto para Deus. Mas depois disso, o tempo que cuida da família, mesmo que seja menos tempo que dedica ao trabalho, por exemplo. Então, os deveres familiares não são um anexo secundário, nem um campo meramente afetivo, separado da vida espiritual. Exige uma resposta a Deus aí. E para um homem casado, amar a Deus inclui necessariamente amar bem a esposa, cuidar da unidade do lar, interessar-se verdadeiramente pelos filhos, assumir com responsabilidade o ambiente da casa, que seja alegre, amável. São José Maria dizia, os nossos lares têm que ser luminosos e alegres. Uma expressão que ele cunhou, né? Será que a minha casa, com a minha presença, é luminosa e alegre? E de forma alguma não viver como um hóspede, não como um mero provedor do dinheiro, não como alguém que entrega recursos, mas poupa a si mesmo. E vale a pena fazer um exame concreto. É como atuo quando estou em casa. Estou presente de verdade ou só estou fisicamente presente? Que pode haver pais ausentes que estão fisicamente presentes. Mas por quê? Porque às vezes está em casa, mas continua absorvido no trabalho, né? E as preocupações, ou preso ao celular, ou apenas interessado no seu descanso, pendente apenas dos seus temas, e pode estar simplesmente de corpo presente. Uma expressão, né? Quando a gente vai celebrar a missa de um defunto, a gente fala missa de corpo presente, né? Pode ter que tenha pais e esposo que estão de corpo presente só. Está quase morto ali, né? Porque tá, mas não está. Né? E a coerência de vida pede sair de si, entrar no mundo da esposa e compartilhar as suas preocupações, as incidências do dia a dia que ela quer contar, né? Entrar no mundo dos filhos, nas pequenas coisas da casa. Às vezes eu acho interessante, alguns homens falam para mim, padre, eu até ajudo em casa. E eu normalmente eu dou uma bronca quando a pessoa fala assim, como assim até ajuda em casa, né? A casa é tua e da tua esposa, você tem que cuidar da casa. Porque às vezes delega tudo para a esposa, né? Eu até ajudo, não, é tua responsabilidade de cuidar da casa também. Claro que tem certas coisas que normalmente a mulher tem mais habilidade para fazer, mas outras não, né?
Quanto mais hoje em dia, que às vezes a mulher trabalha também 8 horas por dia, e por que que ela, além do trabalho, tem que assumir todo o trabalho da casa, né? Então, às vezes a santidade que Deus pede é aí, né? Em conversar, dialogar, dar atenção no interesse real pelas pessoas, em ser amoroso em casa. Então não adianta, né? Fora de casa, uma pessoa super afável, os amigos acham que ele é ótimo, é gente boa, mas é difícil dentro de casa. Não pode haver essa ruptura, né? Aí não há unidade de vida, não há coerência de vida. Não adianta ser solícito com os de fora e seco com os de dentro. Não adianta falar na empresa de entrega e doação ao projeto desenvolvido pela empresa e depois não se empenhar no projeto familiar. E não pode conservar hábitos de egoísmo, de isolamento, de aspereza, de ausência. E muitas senhoras reclamam disso dos maridos, né? Ele chega em casa e some, né? Só vai para o quarto, fica no celular, né? E ela está querendo ajuda, né? Agora ele chegou para me ajudar, não para me ajudar, não, para cuidar das crianças e tal. Sumiu. Onde ele está? Tá no celular, está na frente da televisão, né? Isso irrita bastante as mulheres. Elas não estão fazendo nada. Às vezes não está fazendo nada mesmo, né? O homem descansa às vezes assim, mas às vezes não dá para descansar naquele momento, quando há muitas coisas por fazer ainda. Então, passemos para um outro campo, a coerência no descanso. A gente precisa descansar, hein? Agora, a gente precisa descansar bem, né? Porque às vezes a gente descansa muito mal, nem descansa. E dormir tarde, porque a gente fica vendo um monte de coisa. Quer dizer, que besteira, né? Eu não estou descansando. Eu fico cansado um dia, no outro dia. E a gente ainda diz, não, eu estou descansando vendo coisa. Não está descansando, tinha que estar dormindo, né? Há muito tempo devia estar dormindo, né? Então, e São José Maria dizia que descansar é mudar de atividade, né? Fazer uma coisa prazerosa, né? Não vou ficar trabalhando, estudando, mas às vezes assistir um bom seriado com a esposa, né? Ou brincar com os filhos, né? Agora não podemos descansar mal. Então, o lazer, a convivência, a cultura, né? Tudo isso entra no horizonte da vida cristã. E nos ajuda depois a retomar a vida diária melhor, mais descansada, com mais paz, se descansamos bem, se fazemos nossos esportes, né? Se cuidamos do que devemos cuidar e sabemos relaxar, sabemos parar para conversar, para caminhar com os outros, para ler algo que eleva, para conviver com os outros sem pressa, para estar mais presente em casa. Então, há um perigo muito comum de transformar o descanso em simples busca de comodidade. Depois de um dia tão pesado, agora eu tenho direito a descansar, né? Aí fica sem fazer nada, né? E o descanso assim deixa de recompor e começa a endurecer o coração. Às vezes temos que nos perguntar, o meu descanso me humaniza, me torna mais humano? Eu saio dele mais sereno, mais paciente, mais disponível, mais senhor de mim? Ou saio mais mole, mais fechado, mais irritadiço, mais preguiçoso, mais em busca de conforto? Gostaria dentro desse campo do descanso, de falar um pouco da coerência nos hábitos ocultos. Há um campo hoje em dia em que a luta espiritual se torna especialmente necessária, né? Eu falaria dos hábitos ocultos. Não se trata apenas de cuidar das decisões e ações que vão ser vistas,
pelos outros, vão ser visíveis aos outros, mas daquilo que vai moldando o nosso coração, a nossa imaginação, a memória, os desejos, a nossa atenção, os nossos gostos. E nesse ponto entra com muita força o mundo digital, por assim dizer, celular, internet, os vídeos, as mensagens, os conteúdos consumidos a toda hora, que não são coisas neutras. Não é um âmbito onde Deus não entra, Deus entra aí também. E essas coisas entram na nossa alma, ou nos educam, ou nos deformam. Há tanta coisa boa para ver na internet, né? A gente sabe, né? Não estou falando contra a internet, né? Outro dia até eu gosto de arte, né? Encontrei um curso de História da Arte espetacular, e da cima gratuito, né? Há muitas coisas boas para a gente ver. E há coisas que nos deformam, né? Ou pelo menos dispersam, não acrescentam nada, né? Por isso nosso Senhor diz claramente: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem puros, bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui é um ponto muito necessário, principal, é proteger o nosso coração. Um homem cristão aprende a guardar a vista, não só a vista, a imaginação, a curiosidade. São Tomás de Aquino, quando fala da curiosidade, ele diz que a curiosidade tem a capacidade de abrir o nosso coração para coisas que nunca nós abriríamos, né? Então, entra uma curiosidade, fala, né? Daqui a pouco você está vendo uma coisa absurda, que se falasse para você, vai, assista isso, fala, de jeito nenhum. Mas a curiosidade, pouco a pouco, vai sendo aguçada e a pessoa vê coisas que não devia. E as grandes derrotas espirituais normalmente começam aí, em pequenos hábitos consentidos, uma curiosidade inútil, uma navegação sem rumo, a tela sempre à mão. Outro dia uma pessoa falou, achei interessante, que até que trabalhar com o Instagram, então ela só olha o Instagram no computador, tirou do celular, né? Porque aí ela vai para o computador para trabalhar e aí vê, mas senão a tentação de ficar olhando toda hora é muito grande. Às vezes a gente precisa colocar esses limites para nós mesmos, né? Não é bom ter uma tela sempre à mão, né? E cuidado com a imagem que se aceita, o conteúdo ruim que se repete, ou a busca de uma compensação fácil. E o ambiente digital tem uma força muito particular de ocupar os nossos intervalos. Antigamente, quando não tinha, né, internet, essas coisas, as pessoas, né, pelo menos algumas mais coisas, sempre cultas, sempre tinham um livro à mão para ler nos intervalos, né? Agora todo mundo tem o celular à mão, né? E impede até o silêncio. A alma se acostuma ao estímulo contínuo. Então, dificulta até rezar depois, né? Rezar, tá recolhido, né? Ficar em paz, né? Não sei se vocês têm a sensação, dependendo da idade, vão ter. Parece que antigamente a gente vivia mais em paz, né? Mais recolhido. Agora é tudo muito agitado, né? Porque a gente se agita, né? Não precisa. Outro dia um rapaz me falou que ele não levou o celular para o retiro. Eu falei, que bom, né? Deixou em casa, né? E ele falou, nossa, foi uma experiência muito boa. Foi fácil fazer silêncio no retiro, né? Eu consegui fazer uma boa oração, dizia ele, né? Poxa, será que eu sou capaz de deixar o celular no final de semana, né? No final de semana não vou mexer no celular. E você vai ver que, nossa, que silêncio, que tranquilidade, quanto tempo eu tenho, né, para fazer tantas coisas.
Então, essa sobriedade no uso do celular, vigilância sobre horários, prudência nos conteúdos, cortes decisivos com o que faz mal. Vale a pena perguntar o que entra em mim todos os dias, com que alimenta a minha memória, e o que eu faço nos meus momentos vazios, por assim dizer, o que procuro quando eu estou cansado. E por último, já encerrando, essa coerência na caridade. A coerência de vida não termina em nós mesmos. Uma vida cristã bem vivida tende naturalmente a dar fruto nos outros. Um cristão que está feliz e alegre com a sua visão da vida, com a presença de Deus na sua vida, ele quer que as outras pessoas também descubram isso. E não precisa ser influência, mas aprender a conduzir tudo a Deus, né? E essa coerência de vida já se irradia, né? As pessoas veem quando uma pessoa é coerente, e esse exemplo atrai. Agora eu me lembrei uma vez que, quando São João Paulo II faleceu, lembra que formou uma fila imensa, que não acabava mais, né? De pessoas que queriam passar diante do corpo de São João Paulo II. Mas tinha gente muito diferente na fila, tudo quanto é tipo de gente. Aí entrevistaram, uma pessoa, uma jovem, e perguntaram: por que você está aqui horas e horas na fila esperando para passar, poucos segundos diante de São João Paulo, não fala São João Paulo, é do Papa João Paulo II, né? E ela falou assim: porque o Papa, ele falava as coisas, você vê que ele falava com autoridade e que ele vivia. E hoje no mundo falta tantas pessoas assim, que sejam coerentes, e ele era um homem coerente. Só por isso eu estou na fila. Veja, não era nem uma pessoa muito católica, hein? Mas que é uma referência. Uma pessoa coerente é referência para os demais. Influencia muito na família, no descanso, no trabalho. E a incoerência afasta as pessoas até de Deus. Não vou ficar falando de contra-exemplo, mas há contra-exemplos muito grandes, de pais que falam para os filhos viverem certas coisas e depois não vivem. E as crianças não aprendem. Porque se o meu pai não vive, por que eu vou viver? Né? E ao contrário, quando a gente vive e fala aquilo que a gente vive, as crianças vivem também. Né? Bem, vamos encerrando a nossa meditação, o nosso recolhimento sobre a coerência de vida. E se alguns de nós perceberam que algum campo não está sendo coerente, que aproveite esse recolhimento, para dar uma guinada, pedir a graça de uma conversão, para ser um cristão de uma só peça. Pedimos a Nossa Senhora, que sempre atuava como a Mãe de Deus em todos os momentos, quando cuidava da casa, quando cuidava de Jesus, quando conversava com as pessoas, tudo se transformava em oração, que ela nos ajude a fazer o mesmo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.